Fala pessoal, iniciando mais uma semana importante aí, onde teremos dados de inflação aqui do Brasil sendo divulgado na sexta-feira, né, o dado de IPCA. Acho que a notícia mais importante aí que a gente tem que ficar de olho durante a semana é com relação a toda a tensão aí envolvendo Brasil e Estados Unidos, né, toda essa questão aí envolvendo o tarifaço ali que o Trump aplicou no Brasil ali de 50%. Pode ser que isso aí, de certa forma, ainda pior, né? Pode ser que tenham novas sanções para o Brasil, né? Tem toda uma questão aí política também que tem feito as sanções ocorrerem aqui para o país. Então vamos seguir acompanhando, né? Pode ser uma notícia aí que tenha bastante volatilidade por conta, uma semana que tenha bastante volatilidade por conta das notícias, tá? Bem, me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico para a gente entender pelo gráfico qual que é a situação aí atual do nosso índice, né, do Ibovespa. Lembrando que a gravação das oportunidades da semana é uma parceria com o canal Monitor do Mercado, pessoal. Vamos lá. Então esse é o gráfico do Ibov. Eu venho chamando a atenção das últimas semanas que nós tínhamos uma região de suporte na faixa dos 135.800, 136 mil, e uma região de resistência na faixa de 140, né, um mercado um pouco mais lateral. Ele ameaçou romper ali, né, por volta do dia 7, 4 de julho, mas não conseguiu permanecer para cima daquela região e devolveu todo o movimento de alta que ele tinha feito anteriormente, tá? E aí o detalhe, né, ele perde uma região de suporte que ele vinha respeitando ali, pelo menos desde que ele rompeu aqui, em maio, né? Então, desde maio, ele respeitava essa região de 135.800, 136 mil e acabou perdendo aí recentemente. O próximo ponto de parada passa a ser aqui a faixa dos 133 mil, 132.900. Ele veio perto ali na sexta-feira, né? Hoje, no início do dia, ele está tentando ali uma reação, tá? Só que eu já começo a ver esse Ibov aí com uma possibilidade de continuação da queda, tá, pessoal? Eu já não estou tão confiante ali na compra. É claro, pode ter o seu movimento de repique, mas quando ele chega próximo dessa região em vermelho aí, dessa linha vermelha, eu já começo a ver a possibilidade de uma falha e depois mais uma puxada para baixo, podendo até mesmo reverter essa movimentação de alta, né? Se eu pegar desde abril, podendo reverter essa puxada aí de alta, tá? Se perder a região do 133, que passa a ser o suporte agora, próxima parada para o Ibovespa passa a ser o 128, e aí depois a gente tem a região do 123, ou seja, se ele fizer este movimento, ele acaba devolvendo toda essa movimentação que foi iniciada em abril, tá ok? Então, muita atenção, né? Estamos chegando numa região de suporte, certamente é uma região que pode ter uma correção, dar uma segurada ali no preço, mas eu já começo a ficar um pouco mais desconfortável na compra. Compras no curto prazo tem que ter muito cuidado, principalmente quando ele chega ali perto dos 136, que passa a ser um ponto de resistência agora para o Ibovespa, tá ok? Então, vamos seguir acompanhando como ele reage aí nos próximos dias. Gráfico do dólar, né? Então, dá uma olhada aqui no dólar. Bem, o dólar, ele tem uma região de suporte que ele vem respeitando aqui, que é essa faixa do 5,40, né? Ele fez um movimento de repique, só que tem uma região de resistência que ele também vem respeitando, que é ali na faixa do 5,60. Então, o dólar segue bem travadinho, tá? Se por um acaso esse dólar rompeu 5,60, aí sim abriremos alvos lá na região dos 5,70, 5,75, 5,80, né? Tem essa região desses topinhos aqui que ele marcou em maio. Então, estamos abaixo de uma região de resistência, ele está travado aqui, é só você reparar o que ele vem desenhando nos últimos dias. Passa a ter uma região de suporte no curtíssimo prazo aqui na faixa dos 5,50, 5,53, tá? Se ele segurar ali, ele pode bater cabeça e mandar ali novamente para o 5,60 para ser testado como uma região de resistência mais uma vez ali, tá ok? Então, dólar travadinho, região de resistência 5,60, região de suporte 5,40, tá nesse miolo aí, né, nesse range. Se romper para cima de 5,60, aí sim ele abre alvo ali próximo de 5,80 como uma resistência, tá ok? Bem, toda semana eu trago dois candidatos, né? Hoje eu trago dois candidatos, um para compra e um para venda. A gente chamou a atenção ali da possibilidade desse mercado seguir
numa movimentação de queda, tá? Pode ter um repique no curto prazo, bater cabeça e depois mandar para baixo. Então, procure ali algum candidato que esteja ali chamando um pouco mais de atenção numa movimentação de queda, né? E algum candidato que esteja ali próximo de região de suporte, que eu entendo que pode ainda dar continuidade na movimentação de alta. O primeiro candidato que eu vou chamar a atenção é um candidato de compra, que é o gráfico de Vivo, né? Telefônica, que é o gráfico de Vivit 3. Então, vamos lá, Vivit 3. Vamos lá. Dá para ver claramente que está numa tendência de alta, né? E a tendência de alta, a ideia é correções, oportunidades para compra, certo? E Vivo vem nesse movimento de correção e eu passo a observar Vivo próximo dos 30 e 70, até mesmo se ele ainda seguir caindo nos 29,50, tá? Então, neste ponto que ele já está agora, se por um acaso nos próximos dias eu observar uma movimentação parecida com essa, eu entendo que vale uma primeira tentativa com alvo no teste do topo, e se ele seguir na sua tendência de alta, até mesmo renovar máximas aí, dando continuidade na tendência. Vamos lá, ok, comprei aí na região dos 30,70, Vivo seguiu caindo. Aí eu entendo que vale a pena sair dessa primeira tentativa e passar a observar, né, tentar mais uma entrada do próximo dos 29,50, que também é uma região de suporte importante, e aí a gente observa para ver se Vivo consegue voltar para testar esses topos, tá? Então, ficar de olho em Vivo, já está no primeiro ponto aí de suporte, próximo desses 30,70. Vamos ver se ele consegue ter uma reação mais positiva por aí, e entendo que é um bom ponto para quem procura aí um candidato de compra e um ativo que está em tendência de alta. Vamos ver se ele respeita essa região de suporte, tá? Outro candidato que eu gostaria de chamar a atenção, e aí já é um candidato de venda ali, né? Um candidato que eu vejo ali que pode sim seguir na movimentação de queda, é o gráfico de Pets, pessoal. Eu entendo que Pets está numa região. Bem, Pets tinha uma região de resistência importante nos 4,75, ele bateu cabeça durante bastante tempo, voltou para testar essa região de 3,90 que trabalhava como suporte. Repara que o Pets deu uma pernada para baixo, fez um fundo mais baixo que esses fundos anteriores, né? Então, esse é o fundo mais baixo que ele deixa desde de janeiro, né? Então, desde janeiro é a primeira vez aí que Pets perde a região dos R$ 4. Tá certo que ele não perdeu esse fundo aqui de dezembro, tá? Tanto que ele tocou ali, teve uma reação. Só que assim, ele fez novo fundo, movimento de correção. A ideia para Pets aí, eu entendo que é voltar para testar esse fundo novamente. Então, pelo menos para voltar a testar esse fundo, eu entendo que pode ser aí uma possibilidade. O que não pode acontecer para Pets, né? E aí ficaria esquisito, é ele começar a trabalhar para cima dos 4,10, até 4,15, né? Começou a trabalhar para cima de 4,15, aí fica esquisito, e aí eu já começo a entender que ele volta para dentro daquela consolidação e pode sim voltar lá nos 4,70, né? Então, assim, para cima de 4,10, 4,15, eu entendo que para quem, né? Se alguém estiver aí na venda ou entende aí que vale uma movimentação de queda, para cima dessa região tem que estopar, porque senão ele pode sim dar uma esticada até os 4,70, e aí já não faria sentido, né, manter essa posição, tá? Então, gosto de Pets, tentar numa região de resistência, a ideia seria ali testar o fundo, testar novamente ali a região dos 3,60, 3,67, 3,65, né? Que é essa região de fundos deixada agora em julho, tá ok? Então, vamos seguir acompanhando. E para finalizar, vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500. Então vamos lá, S&P 500. Pessoal, S&P 500 é para cima, inclusive já está abrindo no dia de hoje para cima novamente. O único detalhe que a única observação que eu deixaria é o fato de que está esticado, né? Então cuidado ali para não comprar, encher a mão ali numa região onde o preço já está um pouco mais esticado. Qualquer pullback eu ainda vejo que é oportunidade para compra. E aí eu fico de olho na faixa dos 6.200 a 6.150. São pontos que, se o preço voltar ali, entendo que tem um bom suporte. A ideia é segurar e mandar ali novamente para cima, tá ok? Então é isso daí, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo para todos uma excelente semana. Semana que vem estamos de volta com as oportunidades da semana. Lembrando, em parceria com o canal Monitor do Mercado. Pessoal, um abraço a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Wow.